Rafael acordou sobressaltado com o som de um tiro quando pela casa isolada nas montanhas da Serra da Estrela. O cheiro de pólvora invadiu o quarto escuro, e ele viu o corpo inerte de Miguel, o homem a quem se vendera, caído ao lado da cama com a pistola ainda na mão. Mas ao se aproximar, percebeu que não era sangue o que escorria, e sim tinta vermelha de uma encenação cruel que mudaria tudo. Rafael havia chegado àquela cabana remota há 6 meses, impulsionado pela desesperança financeira que o sufocava em Lisboa. Com 25 anos, formado em literatura mas desempregado, ele respondera a um anúncio obscuro: procura-se assistente pessoal para escritor recluso. Remuneração generosa. Descrição absoluta. Sem família para recorrer, sua mãe falecera cedo e o pai o renegara por sua orientação sexual, Rafael viu na oferta uma salvação. Miguel Santos, o escritor, era uma lenda urbana, autor de romances premiados nos anos 90, mas que desaparecera após um acidente que o deixara paraplégico. Aos 40 anos, vivia isolado, escrevendo em segredo, atormentado por demónios internos. No primeiro encontro, Miguel o recebeu na porta da cabana, em sua cadeira de rodas motorizada, com olhos penetrantes que pareciam ler a alma de Rafael. Você sabe o que significa se vender para mim? Perguntou ele, voz rouca pelo desuso. Rafael assentiu, ignorando o arrepio. O contrato era simples: Rafael cuidaria da casa, digitaria manuscritos e forneceria companhia. Em troca, receberia um salário que quitaria suas dívidas e permitiria um recomeço. Mas logo nos primeiros dias, a tensão se instalou. Miguel era exigente, alternando momentos de genialidade literária com acessos de raiva. Ele falava de sua vida passada, um casamento fracassado, a perda da mobilidade em um acidente de carro causado por um amante traidor, e o ódio pela sociedade que o rotulava como inválido. Rafael, por sua vez, carregava suas próprias feridas. Crescer em uma família católica conservadora em Porto o ensinara a esconder sua homossexualidade. Aos 18, confessara ao pai, que o expulsara de casa com palavras que ainda ecoavam: você é uma vergonha para Deus e para nós. Vagando pelas ruas, ele sobrevivera com bicos, até a universidade o resgatar temporariamente. Mas o mercado de trabalho em Portugal, ainda impregnado de preconceitos, fechava portas para um jovem gay assumido. Aqui, nas montanhas, ninguém julga, pensara Rafael ao aceitar o emprego. Mal sabia que o julgamento viria de dentro. À medida que os dias viravam semanas, uma proximidade inesperada surgiu. Miguel compartilhava trechos de seu novo romance, uma história sobre amor proibido entre dois homens em tempos de ditadura salazarista. Rafael, fascinado, comentava, sugeria edições. Em noites frias, ao redor da lareira, conversas fluíam sobre identidade, desejo e dor. Miguel confessou: eu me apaixonei uma vez por um homem como você, jovem e cheio de vida. Ele me destruiu. Rafael sentiu um puxão no peito, uma atração que ia além da pena. Mas resistia, temendo que fosse apenas solidão. Um dia, durante uma nevasca que os isolou por dias, Miguel pediu que Rafael lesse em voz alta um capítulo erótico, sem cenas explícitas, mas carregado de tensão emocional. As palavras descreviam toques sutis, olhares que queimavam, almas entrelaçadas. Rafael corou, voz tremendo. Você sente isso também? Perguntou Miguel, aproximando a cadeira. Rafael negou, mas seu coração acelerou. Naquela noite, ele sonhou com Miguel, um sonho de aceitação mútua que o acordou culpado. Isso é errado, pensou. Ele é meu patrão, um homem quebrado. A pressão familiar ressurgia em ligações esporádicas. Seu irmão mais velho, Pedro, o único que ainda falava com ele, ligava de Lisboa: volte para casa, Rafael. Papai está doente. Ele pode perdoar se você mudar. Mudar significava negar quem era. Rafael desligava, furioso, mas a dúvida corroía. Sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo e catolicismo rígido. Nas montanhas, longe dos olhares, ele se sentia livre, mas solitário. Miguel notava as mudanças em Rafael. Você está fugindo de si mesmo, disse uma vez, enquanto ditava um parágrafo sobre traição. Rafael rebateu: e você? Escondido aqui, odiando o mundo. A discussão escalou, Miguel atirando um livro contra a parede. Saia se quiser. Mas saiba que o mundo lá fora te mastigará vivo. Rafael ficou, atraído pela vulnerabilidade de Miguel. Ao final do primeiro mês, uma carta chegou. O pai de Rafael, hospitalizado, pedia reconciliação. Venha, filho. Esqueça o passado.
Rafael mostrou a Miguel, que riu amargamente. Eles sempre voltam quando precisam. Mas o preço é sua alma. Aquela noite, bebendo vinho tinto da região, Miguel abriu-se mais. Seu acidente fora causado por um ex-amante que o traíra com uma mulher, dirigindo embriagado de ciúmes. Eu o amava, e ele me deixou assim. Lágrimas rolaram, e Rafael, impulsivo, tocou sua mão. Um gesto elétrico passou. Não faça isso, murmurou Miguel, mas não recuou. A tensão crescia. Rafael começava a questionar suas escolhas. Vender-se por dinheiro era ético. E se o afeto por Miguel fosse real? A sociedade o aceitaria. O que inicial, o tiro encenado, fora uma armadilha de Miguel para testar lealdade, revelando mais tarde que era parte de seu método criativo. Preciso sentir a dor para escrever, explicou. Rafael sentiu-se traído, mas ficou preso na teia. Os meses seguintes intensificaram o drama nas montanhas. Rafael assumira mais responsabilidades, cozinhar, limpar, até ajudar Miguel com fisioterapia básica. Mas o que mais o consumia eram as sessões de escrita noturnas, onde Miguel ditava cenas de amor e perda que ecoavam suas vidas. Escreva isso, ele o beijou, sabendo que era o fim, ordenava Miguel, olhos fixos em Rafael. O jovem digitava, coração apertado, imaginando-se no lugar do personagem. Uma visita inesperada abalou o equilíbrio. Pedro, o irmão de Rafael, apareceu na cabana após rastrear o endereço. Papai piorou. Ele quer te ver antes de morrer. Rafael hesitou, mas Miguel interveio. Vá. Enfrente seus demonios. No carro descendo a serra, Pedro pressionou. Esse emprego é estranho. Um homem sozinho com outro. As pessoas falam. Rafael defendeu. É trabalho. Nada mais. Mas internamente, duvidava. Em Lisboa, no hospital, o pai, fraco na cama, murmurou: Filho, volte para a igreja. Deus perdoa se você renunciar ao pecado. Rafael chorou, mas rebateu: Meu amor não é pecado. Saiu furioso, sentindo a rejeição renovada. De volta à cabana, contou tudo a Miguel, que ouviu em silêncio. Eles nunca mudam, disse por fim. Naquela noite, sob estrelas claras, Miguel confessou: Eu me sinto atraído por você, Rafael. Mas sou um homem quebrado. O que posso oferecer? Rafael, tocado, admitiu: mais do que minha família. Um abraço veio, casto mas intenso, marcando o início de uma ligação profunda. Não era físico, era emocional, uma parceria contra o mundo. Porém, conflitos internos surgiam. Rafael questionava: era amor ou dependência? Miguel, por sua vez, temia ser um fardo. Você merece alguém inteiro, repetia. A sociedade invadia via notícias, debates sobre direitos LGBT em Portugal, com conservadores criticando imoralidade. Miguel, inspirado, escrevia furiosamente, usando sua história como base. Rafael contribuía, mas sentia-se explorado. Estou virando personagem, perguntou uma vez. Uma traição veio de onde menos esperavam. Um editor de Miguel, sabendo do novo manuscrito, visitou a cabana. Descobriu a relação e ameaçou expor: um escritor gay deficiente. Isso vende, mas destrói reputação. Miguel recusou vender o livro sob pressão, mas o editor vazou rumores para a imprensa. Jornais lisboetas publicaram: escritor recluso em romance escandaloso com assistente. A família de Rafael leu, e Pedro ligou furioso: você nos envergonha. Papai teve um ataque ao saber. Rafael confrontou Miguel: você contou a ele. Miguel negou, mas dúvidas plantadas. A tensão explodiu em uma briga. Rafael acusou Miguel de usá-lo para inspiração. Miguel rebateu que Rafael o via como caridade. Saia então, gritou Miguel. Rafael partiu para a vila próxima, passando a noite em um albergue, atormentado. Fiz a escolha errada, pensou. No dia seguinte, voltou, encontrando Miguel desolado. Perdoe-me. Eu te amo. Palavras que mudaram tudo. Rafael ficou, mas o dano estava feito. A pressão social crescia, amigos distantes cortavam contato, a família o deserdava formalmente. Miguel, por sua vez, enfrentava boicote de editores conservadores. Pagamos o preço pela verdade, disse ele. A narrativa do romance de Miguel avançava, paralela à vida deles, dois amantes desafiando normas, pagando com isolamento. Rafael, agora coautor não creditado, ingestava suas dores.
mas uma decisão moral surgiu: publicar ou não. Publicar exporia mais, mas poderia inspirar outros. É nossa luta, argumentou Rafael. Miguel hesitava: e se nos destruir? A alta temporada de verão trouxe turistas às montanhas, invadindo a privacidade da cabana. Rumores se espalhavam pela vila: o escritor e seu amigo especial. Olhares julgadores seguiam Rafael nas compras. Ele ignorava, mas internamente sangrava. Miguel, confinado à cadeira, dependia mais dele, o que intensificava o laço e o conflito. Sou seu cuidador ou amante? Questionava Rafael em diários secretos. Uma carta anônima chegou: aberração. Volte para o inferno. Assinada por cidadãos decentes. Miguel riu, mas Rafael tremeu. Isso é Portugal moderno. Pensava que evoluímos. Miguel explicou: leis mudam, mentes não. Meu é que sofreu mesmo. Revelou mais: seu amante anterior, João, traíra por medo social, casando com uma mulher. O acidente veio de uma discussão alcoolizada. Eu dirigi, mas ele provocou. Inspirado, Rafael sugeriu um twist no romance: um personagem traído que perdoa. Miguel recusou: perdão é fraqueza. Discussão acalorada seguiu, revelando fissuras. Rafael via perdão como força, Miguel, como submissão. Sua família te rejeita, e você ainda os ama, provocou Miguel. Rafael admitiu: sim. Mas escolho você. O pai de Rafael morreu semanas depois. No enterro em Porto, familiares o ignoraram, sussurrando: pecador. Pedro o confrontou: sua escolha matou papai. Rafael voltou destruído, chorando nos braços de Miguel. Eles estão errados, consolou ele. Mas dúvida crescia: valia o preço. Miguel terminou o manuscrito, dedicando a Rafael. Para o homem que me salvou. Enviaram para um editor progressista em Lisboa. Resposta veio: aceito, mas com marketing focado na história real. Usarão nossa vida? Preocupou-se Rafael. Miguel aceitou: é o preço da visibilidade. Lançamento se aproximava, mas uma traição interna abalou. Rafael, pressionado, contatou Pedro secretamente, pedindo reconciliação. Venha-me ver, pediu. Pedro chegou à cabana, encontrando Miguel. Discussão explodiu. Pedro chamou Miguel de manipulador, Miguel rebateu: hipócrita. Rafael defendeu Miguel, mas Pedro plantou semente: ele te usa para escrever. Sem você, ele é nada. Rafael questionou Miguel: é verdade. Miguel admitiu parcialmente: você me inspira, sim. Mas te amo além disso. Rafael sentiu-se traído, saindo para caminhar. Nas montanhas, refletiu sobre escolhas: família versus amor, sociedade versus autenticidade. Voltou decidido: ficaria, mas publicaria sob pseudonimo para proteger. Porém, o editor vazou detalhes. Imprensa invadiu, repórteres na vila, fotos roubadas. Miguel sofreu um colapso emocional, gritando: eu te avisei. Rafael o acalmou, mas dano irreparável. O lançamento do livro, Sombras nas Montanhas, foi um sucesso controverso. Críticas mistas: progressistas aplaudiam a representação gay autêntica, conservadores condenavam propaganda imoral. Vendas explodiram, mas o preço pessoal foi alto. Miguel recebeu ameaças, Rafael perdeu contatos profissionais. Somos párias, lamentou Rafael. Uma entrevista televisiva em Lisboa os expôs mais. Miguel, na cadeira, defendeu: amor não tem pernas ou rótulos. Rafael ao lado, assentiu, mas tremeu internamente. Pós-entrevista, um ataque: vândalos picharam a cabana com insultos homofóbicos. Polícia investigou, mas sem pistas. Miguel culpou a si mesmo: minha vaidade nos destruiu. Rafael, exausto, considerou partir. Talvez eu deva voltar à cidade, viver anônimo. Miguel implorou: sem você, perco tudo. Momento de decisão: Rafael ficou, mas impôs limites: nada de mais exposição. Começaram terapia online, lidando com traumas. Mas uma revelação chocou: Pedro confessou ter vazado rumores iniciais, por salvar Rafael. Eu te amo, irmão, mas isso é errado. Rafael cortou laços definitivos, sentindo libertação misturada à dor. Escolhi minha família, disse a Miguel. O romance inspirou outros, cartas de jovens gays chegavam, agradecendo. Miguel suavizou:
Talvez valha o preço. Rafael concordou, mas cicatrizes permaneciam. Alta Tensão veio com uma oferta: adaptar o livro para filme. Diretor queria cenas sensoriais, mas Miguel recusou: não exploraremos nossa dor. Rafael apoiou, mas questionou: e se ajudasse mais gente? Conflitos morais culminaram em uma noite de discussão. Miguel admitiu: eu te manipulei no início, com aquela encenação do tiro, para te prender. Rafael, ferido, rebateu: e eu me vendi por dinheiro. Somos iguais. Reconciliação veio, mais forte. Com o tempo, a poeira baixou. Eles se mudaram para uma cabana mais isolada na serra, vivendo discretamente. Miguel escreveu uma sequência, focando redenção. Rafael, agora autor publicado em coautoria, encontrou voz própria. Mas danos perduravam, saúde de Miguel piorou, exigindo mais cuidados. Rafael sacrificava sonhos de carreira em Lisboa. Uma visita surpresa, um fã, jovem gay de uma família conservadora, contou como o livro o salvou do suicídio. Vocês me deram esperança. Miguel chorou: pagamos o preço, mas salvamos vidas. Rafael refletiu sobre o caminho, da venda inicial a amor verdadeiro, passando por traições e despertares. Valeu? Perguntou a si mesmo. No fim, em uma manhã ensolarada, Miguel propôs: case comigo. Desafio o mundo mais uma vez. Rafael aceitou, casando em uma cerimônia simples na vila, apesar de protestos locais. Mas a paz era frágil. Notícias de retrocessos em direitos LGBT em Portugal os alertavam. Lutamos, mas a batalha continua, disse Miguel. E você, leitor, é certo sacrificar família e sociedade por um amor que desafia normas, ou o preço sempre será alto demais?